Curiosidade, professora da UNB, curadora, mulher maravilhosa. Vou deixar ela dar as boas-vindas para vocês aqui, depois a gente puxa mais o saco dela, só porque ela é maravilhosa. Obrigada pela parte que me toca, não sou não. Aqui é muita coletividade, gente. E a ideia desse curso, vou falar bem rapidamente, a ideia desse curso, na verdade, ela derivou de um projeto que nós ganhamos, né? Nós temos apoio da FAP, eu preciso dizer isso aqui também, da FAP-DF, para desenvolver uma série de iniciativas associadas às artes digitais, que também ocorrem no ambiente digital, né? Então, são iniciativas pedagógico-curatoriais, né, inseridas na área de EduTech, e nós pensamos justamente num projeto que tem como hub o Museu da República, né? E que daí estabelece pontes com vários outros espaços de cultura e arte da Grande Brasília. Então, vocês estão chegando, né, na primeira grande ação educativa que a gente promove dentro desse projeto, que vai durar durante 2 anos. Então, vocês também fiquem atentos e atentas, né, para muitos outros cursos, palestras e eventos que a gente pretende promover, além das exposições, como aquela que ainda está em cartaz hoje, né? No site que depois a equipe pode passar para vocês, é o www.academiadecuradoria.com.br, né? A exposição segue em anexo, que foi realizada para o Museu da República, né? A primeira exposição, na qual o Bruno apresenta alguns trabalhos, né? Sendo que um deles vai ser doado para essa nova coleção de artes digitais do museu. Então, eu já disse muito, já ocupei muito tempo aqui. Vou passar a palavra para a Raquel e depois deixar vocês com as aulas do Bruno, que eu tenho certeza que vão ser muito proveitosas. Então, muito obrigada a todos, todas e todos. Obrigada, Ana. Acho que a Tiara já colocou o link aqui para vocês que quiserem acessar o nosso site. Então, como a Ana falou, a gente está realizando essa exposição. Na verdade, a gente, né, submeteu esse projeto à FAP, ao Fundo de Apoio à Cultura, Fundo de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. E a partir de a gente vai realizar várias ações a partir das exposições que a gente está, de algumas exposições que a gente está realizando, né? E essa primeira exposição segue em anexo. A gente convidou 3 artistas, o Bruno Kowalski é um deles, a gente tem também a Vitória Kribe e a Gisele Bigelman. Cada um deles a gente pediu para que escolhesse 3 obras, sendo que uma delas é doada ao Museu Nacional de Brasília, e a ideia, então, é que a gente ajude o museu a criar uma coleção de arte digital, e aí uma pequena diferenciação aqui entre outros tipos de arte eletrônica e com mídias, enfim, que o museu já tem uma coleção interessante, mas a gente está falando aqui de obras que, né, não têm uma materialidade física no mundo externo aqui fora. Né? Eles estão aqui dentro desse mundinho virtual. E para falar um pouco disso é que a gente pensou, então, em trazer esse curso. E a gente está elaborando isso da seguinte maneira, né? Cada uma dos artistas com quais a gente convidou para a exposição Segue em Anexo, a gente vai fazer alguma ação com eles junto a alguns centros culturais, espaços museais de Brasília, né? Então, a gente entrou em contato com o Complexo Cultural de Samambaia. A Suelen é a gestora, está aqui presente. Oi, Suelen, você está por aí? Eu estou vendo só a sua carinha na fotinho. Se puder, dá um oi aqui para a gente. E
a gente propôs que fizéssemos esse curso junto em parceria com o Centro Cultural de Samambaia pensando, né, inicialmente a gente gostaria muito de ter conseguido atingir um pouco mais o público local de Samambaia. Vamos ainda repensar isso, acho que é uma parte da estratégia que a gente precisa rever, porque quando a gente divulga apenas pela internet, às vezes a gente tem dificuldade de encontrar os públicos locais um pouco mais específicos, né? Mas são todos bem-vindos, desde o princípio, né, a proposta do curso era ser um curso aberto, que pudesse ter, né, enfim, os nossos seguidores, as pessoas que se interessam pela academia de curadoria e também esse público mais específico, mais direcionado. E então, aí, como eu estava dizendo, a gente vai fazer várias ações, cada uma com alguns centros culturais, complexos culturais do DF, né? E, enfim, estamos aqui na nossa primeira iniciativa, junto com o Bruno, que a gente agradece imensamente por ter topado mais essa aventura com a gente. A ideia é fazer um curso básico, um curso introdutório, de trazer conceitos e prática, né? Quando a gente foi conversar com o Bruno, a gente falou assim, como que você se sentiria mais confortável em trazer, enfim, um pouco do seu trabalho para, enfim, para as pessoas, para o público, né? E o Bruno falou uma palavra que para a gente tem nos norteado muito, assim, que é trazer o encantamento, né? O que a arte digital pode trazer para a gente pensar o reencantamento do mundo, o reencantamento com a obra de arte, e, enfim, né, despertar esse interesse. A gente projetou esse curso, essas aulas, né, como pequenas fontezinhas que podem, né, gerar uma formiguinha aí em vocês de querer descobrir um pouco mais, né? Então a gente vai ter essas duas primeiras aulas essa semana, aulas um pouquinho mais teóricas, né, de apresentação, enfim, para a gente posicionar algumas ideias, apresentar para vocês alguns artistas, né, trazer um pouco desse mundo, né? Para na semana que vem o Bruno pegar um pouco mais com vocês a mão na massa e apresentar um pouco das ferramentas que ele utiliza para criar as obras dele, né? E aí a gente vai ver que tem uma multiplicidade de, enfim, aplicativos, né? Materiais. Estou aqui falando, né, termos materiais, que não é exatamente, mas vocês me perdoam. Softwares, essas coisas, pensando sempre em conceitos, né, mais abrangentes, acessíveis, que vocês possam ter acesso, independente de ter um supercomputador mega power, enfim. Lógico, se você tiver um, ajuda, né? Mas se você não tiver, você, enfim, né? Sofre um pouquinho, a gente todos sofremos, né? Faz parte da vida. É muito horrível ficar falando para uma sala cheia de microfonezinhos fechados. Eu sou, assim, uma pessoa que, né, stand-up comedy, né? A gente não tem o ha-ha-ha no fundo, então fica um pouco difícil, vocês me perdoam que eu me enrosco aqui, mas é por aí. E então, voltando, a ideia é trazer alguns desses elementos para que vocês se aproximem e, de repente, tenham essa vontade de produzir ou de conhecer mais, enfim. Né? A gente, então, né, voltando ao termo que eu falei primeiro, né, essa ideia desse encantamento, né? O que as artes digitais podem trazer para a nossa vida, né, que vai agregar pessoalmente para cada um de vocês, aí está na mão de vocês. Mas aqui a gente tem pelo menos esse momento de compartilhamento e trocas,
E aí, gente, sério, microfonezinhos fechados e câmeras fechadas, vocês não precisam ser tímidos, tá? A gente está aqui para aprender juntos, conversem, tirem dúvidas, interrompam, não deixa eu fazer monólogo, porque eu vou falando, e aí vocês uma hora vão estar cansados e vão falar, pelo amor de Deus, cala a boca. Aí você abre o microfone e fala, cala a boca, Raquel. Esqueci de me apresentar, né? Vocês não estão vendo o meu nome. Está escrito Academia de Curadoria, mas eu sou Raquel Valego, muito prazer. A Ana tinha falado meu nome, né? Mas tudo bem. E aqui a gente vai ter ainda a Tiara, que também está com o nomezinho da Academia de Curadoria. Dá um tchau aí, Tiara. A Renata Reis. A Marina, que também é do grupo da Academia de Curadoria. Acho que por enquanto, pelo menos que está aparecendo na minha tela aqui, eu não sei se tem mais gente e eu não estou vendo. Bruno, eu pensei que a gente podia abrir o site da Segue em Anexo e mostrar um pouquinho as suas obras. O que você acha? Você quer dar um oi aqui para o pessoal, falar um pouquinho? Fica à vontade. Pode ser tímido também, mas não muito. Claro. Não precisa guardar, pode guardar o mistério para a semana que vem, mas... Com certeza. Não, então, a gente pode abrir sim, eu acho que seria ótimo, porque lá tem Vou abrir. algumas obras diferentes, né? Então, enfim, oi, eu sou o Bruno, gente, eu sou um artista visual, eu trabalho com alguns meios diferentes, mas principalmente com arte digital e com pintura e desenho. E eu vou estar aqui mais focado em arte digital, que é super múltipla. Vocês vão ver que existe um mundo de possibilidades diferentes. Então, enfim, é super encantador mesmo. E é super possível fazer com qualquer coisa, qualquer tipo de computador. O computador que eu tenho aqui, eu gostaria que vocês vissem. Eu uso um computador só para fazer arte digital, porque eu me acostumei com ele. E ele tem 8 anos de idade. E tá com a tela rachada, tem uma mancha preta no meio da tela. E assim, eu amo ele, de paixão. Então, eu continuo usando todos os dias. Então, podem tentar fazer as coisas, com certeza. Aí, vocês querem que eu fale um pouco das obras ou vocês vão falar? Se vocês tiverem vontade. Claro. Então, bom, então tá bom. Aquela primeira obra ali que passou, A Máquina de Ruído, ela é uma instalação web que foi feita com modelagem 3D e renderização. E aí, quando eu for falar na semana que vem, eu explico um pouco melhor o que que é modelagem 3D, o que que é renderização, porque para mim são dois processos diferentes. É, né? Mas enfim, ela foi uma obra que eu criei como um projeto para um evento que aconteceu em Portugal, o Encontro Mesh, que tem como objetivo agitar a cidade politicamente. Então, esse aí que vocês estão vendo é a página básica, como se fosse o esqueleto, assim, eu diria, dessa instalação. E aí ela é feita com essas várias imagens que eu fiz com modelagem 3D, tem esse vídeo, tem alguns widgets, que são coisas que você coloca na página do Twitter. Tem uma caixinha de som também, que você pode clicar para começar o som na página. E a ideia é que, basicamente, eu, eu criei um bot de Twitter que posta coisas aleatórias. E aí ele tem um dicionário próprio, e o dicionário vai sendo alimentado conforme as pessoas interagem com ele, ou no Twitter, ou nessa própria página, que tem uma caixinha lá embaixo para você enviar uma mensagem. O bot, ele pega partes do que você envia para ele e vai montando frases aleatórias para postar, né? Então é uma máquina de ruído mesmo, é realmente um, um perfil que fica fazendo barulho nas redes sociais e que fica reproduzindo o discurso de outras pessoas, só que de forma totalmente desarticulada. Só que se você vai ler o que ele fala, meio que faz sentido ainda, sabe? Então, o que eu queria aí mesmo era criar essa sensação de muito ruído e, enfim, dessa reprodução infinita das mensagens políticas da internet, e a gente vai falar mais sobre ele depois.
Depois tem Cavei Minha Própria Cova, que foi uma das primeiras obras que eu fiz com modelagem 3D e renderização. Eu considero ela uma instalação também, porque eu acho que muita coisa da arte digital tem a ver com espaço. Realmente, a gente usa muitos termos da vida real para falar sobre esses trabalhos. É, então, eu acho que é uma instalação, e aí ela foi feita totalmente com modelagem 3D. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Tem muitos elementos aí que eu criei do zero, tem outros que a gente pode roubar de outros lugares. É, e aí, em cada uma dessas folhas amarelas que estão na instalação, tem algumas mensagens também. Então, tem esse vídeo, tem mais algumas imagens que foram feitas. E para baixo da página também tem a versão interativa, né? Então, essa é uma outra opção de veiculação de obras digitais. Vocês podem colocar elas nesses suportes que são como se fosse um Dropbox ou um YouTube, só que para objetos 3D. E aí eles ficam interativos também. Ou então, enfim, mas essa obra é basicamente isso. E aí tem essa outra obra, Staring Me. Essa é uma obra que foi feita a partir de edição de imagens, né, com Photoshop. Essa é uma outra possibilidade de fazer arte digital. Você pode pegar imagens que já existem ou imagens fotográficas que você mesmo tirou e modificar elas, modificar vídeos também. A gente vai falar um pouco mais sobre isso também na semana que vem. Mas basicamente eu roubei imagens de filmes e menti dizendo que eu estava em todos eles, né? Que eu fui a estrela, o diretor, o roteirista e tudo isso. Enfim, eu acho que eu sou muito mentiroso, mas eu acho que vocês podem aprender um pouquinho com isso, com algumas coisas que eu posso falar, enfim. Então, aí tem algumas possibilidades de obras, né? Tem obras que são feitas só com modelagem 3D, obras que são feitas com edição de imagens, obras que são feitas com programação, e você não precisa saber muita coisa sobre programação, nem sobre, sabe, você não precisa ser um mestre do Photoshop, nem nada disso. Você super pode aprender por você mesmo. Então, bom, acho que é isso. Obrigada, Bruno. E aí, acho que essa sua explicação, seu comentário das obras, acho que serve um pouco também para ilustrar o motivo do formato dessa oficina, né? Que a gente resolveu olhar exatamente para isso, né? Para essa variedade, essa diversidade de mecanismos e ferramentas que o Bruno usa nas obras para, enfim, trazer e apresentar para vocês, né? Que talvez alguns conceitos vocês já conheçam e outros não, né? E aí eu acho que a ideia também é realimentar, enfim, as ideias. Meninas, vocês querem comentar mais alguma coisa? Eu estou aqui super falante, mas quero que vocês. Pessoal, tem também perguntas no chat, se vocês Eu já puderem vou dar olhar. uma olhada. Uhum. Processo criativo, ótimo, podemos falar sobre isso. Só para. Oi, gente, boa noite, eu sou a Tiara. Só para a gente ir organizando, eu já deixei ali uma mensagem para vocês, o chat está aberto o tempo todo para comentários e perguntas, não vão se perder, fiquem tranquilos, que a gente vai acompanhando tudo e anotando aqui. A gente pensou em começar a oficina, né, para criar também esse solo, né, unificado para todos pisarmos, né? Então a gente pensou em começar dando um panorama geral, né? Pensar também que alguns conceitos aí geram ainda muito debate, então a gente quer ter esse espaço, a participação de vocês bem ativa para a gente debater juntos. Acho que a Academia de Curadoria já está nesse debate há algum tempo, né? Isso, todos os pesquisadores de diversas áreas, né, que fazem parte do grupo.
sobre esse lugar, né? Esse lugar que ocupa isso que a gente está chamando de arte digital, que é o que a gente vai ver aqui nessa oficina, né, ao longo desses 4 dias. O que, que é isso, né? O que, que pode ser isso, o que, que poderá ser isso, né? Enfim, muitas indagações ainda vão ser levantadas e podem ser levantadas. Aqui é o lugar. Mas para a gente começar, né, então, construindo esse caminho juntos, eu queria pedir para a Renata, que é uma das pesquisadoras nossa, Renata Reis, que ela é da área de Teoria Crítica e História da Arte, lá da UNB, e vai apresentar um pouquinho para a gente desse panorama histórico, né? Então, quais são alguns artistas, alguns dos pioneiros ali do que a gente vai institucionalizar, né, chamar como artes digitais. E daí, na quinta-feira, também a gente vai ter mais um encontro para continuar com um pouco o debate, mas para trazer alguns artistas que estão atuantes agora, como é o caso do Bruno, né, mas outros que podem também servir como referência para isso que a Raquel e o Bruno já falaram, né, que é essa diversidade, essa multiplicidade ali de fazeres. Mas aí, só lembrando que a gente vai ter esse espaço para o debate, então fiquem à vontade para abrir microfone, abrir câmera. O formato é o formato de oficina livre, né? O formato de participação, apesar da aula estar sendo gravada e a gente vai disponibilizar depois, mas para quem está aqui agora, quiser participar, fiquem à vontade, tá bem? Vamos lá? Vamos lá. Boa noite, todo mundo. Bem-vindos. Obrigada por estarem aqui. Então, eu vou compartilhar minha tela com uma apresentação muito simples que eu fiz, com algumas imagens desses artistas que a gente trouxe hoje para começar. Então, como as meninas explicaram, a ideia dessa oficina é introdutória e ter toda essa questão do encantamento com as artes digitais para a gente entender todas as possibilidades que a arte digital pode ter para, enfim, para a gente se apropriar também desses espaços. E aí, para começar, essa semana, então, a gente vai ter umas aulas mais teóricas, trazendo exemplos de artistas que são bem importantes para o que a gente chama de história da arte digital. E aí, na semana que vem, a gente vai conversar com o Bruno mais sobre os processos dele e tudo, para que vocês se inspirem para criar também. E aí, só uma questão que eu estou compartilhando a tela e não estou vendo nada além da minha tela. Então, enfim, se vocês quiserem falar alguma coisa, podem me interromper, abrir o microfone e falar. Tá, então, como a gente vai começar, né, nessas 2 aulas de História da Arte Digital, a gente vai começar nos anos 60, e aí eu queria começar falando também que esse termo arte digital, acho que uma coisa que pode ficar bem clara ao longo dessa oficina, é que ele abrange muitas experiências com tecnologia no geral. Então, o que a gente chama de arte digital hoje, artes digitais, ela vem de muitos processos de experimentação mesmo com tecnologias que vão surgindo ao longo das décadas, né? E aí, a gente vai começar hoje nos anos 60 com esses artistas, porque eles trabalhavam com essas novas tecnologias que estavam surgindo, mas eram artes feitas no computador. Então, eles usavam o computador como base, e o principal dos trabalhos era essa técnica de ter o computador como essa base e trabalhar com o eletrônico, né? Então, é por isso que a gente está começando aí nos anos 60. E aí também pode ser um pouco estranho chamar de arte digital, o que eles faziam nos anos 60 com computadores muito básicos e muito mais simples, mas, como eu falei, eles que começaram essas experimentações com as tecnologias disponíveis na época. Então, eram grupos de estudantes que se juntavam nas faculdades de engenharia e iam experimentando, né, as possibilidades que essas máquinas poderiam ter. E aí também acho que a gente pode dividir essas práticas desse começo da arte digital em 2 pontos principais. Então, tem o primeiro ponto, que é aproximar muito essa tecnologia das ciências e das artes.
Então, muitos estudantes se juntavam, e aí eram engenheiros, matemáticos, que se juntavam com estudantes de arte e iam experimentar, ver todas as possibilidades dessas novas tecnologias, né, que eles estavam estudando, o que eles podiam fazer com isso. E aí, já entrando em alguns nomes mesmo, a gente tem o Michael Noll, que é um americano, e que estudava engenharia nos anos 60, e aí o que ele fez foi criar um programa de computador que fizesse desenhos automáticos. Então, eles tinham muito esse termo também da arte artificial, que acho que é um ponto interessante da gente pensar, né? Então, são esses trabalhos feitos artificialmente por máquinas. E aí, o que ele fazia? Esse programa, ele colocava algumas coordenadas de pontos, ele fazia primeiro os pontos, e aí o computador fazia os desenhos, assim, então, e aí as coordenadas que ele colocava era onde iam ficar esses pontos, e se ele podia fazer, por exemplo, só linhas verticais ou linhas horizontais, que é o caso do primeiro. Então, essas eram as coordenadas principais, onde iam ficar os pontos, e se as linhas seriam só verticais e horizontais, e aí o computador gerava esse desenho. E aí, no segundo, ele já aumenta isso, e aí as novas coordenadas já incluem, por exemplo, as linhas diagonais. E são trabalhos que a gente vê olhando hoje em dia, assim, parece ser muito, muito simples, muito básicos, mas eram tecnologias que estavam surgindo na época, né? Então, é muito isso de tentar testar também os limites dessas máquinas. E aí, um outro exemplo que eu trouxe foi esse artista alemão, que aí ele faz esse trabalho que é uma homenagem ao Paul Klee. E aí, o trabalho também é baseado em coordenadas, então ele estuda a composição do Paul Klee, e aí a partir disso ele cria algumas coordenadas no computador também, para que a partir disso o computador gere esse desenho, né, que é uma homenagem a um artista Paul Klee. Beleza, e aí, já avançando um pouquinho, a gente tem informação desses, de coletivos, de artistas. E aí a gente tem o exemplo que é do EAT, que surgiu nos Estados Unidos, e aí ele significa Experimentos em Arte e Tecnologia. E aí o grupo foi formado por 2 engenheiros e 2 artistas, e aí eu passo o nome certinho para vocês depois, só um lembrete. Todas essas imagens, nomes de artistas, a gente vai fazer um documentozinho em PDF depois e mandar para vocês também, para vocês terem acesso a tudo isso. E aí, beleza. O grupo até ele é muito pioneiro por começar a utilizar projeção de vídeo e de som em performance, né? Então, também é um grupo que surgiu nos anos 60, e aí o diferencial deles é isso, é começar a utilizar essa tecnologia em performance, que era uma coisa que estava ficando, né, performance era uma coisa que estava ficando muito popular nos anos 60. E aí também, avançando um pouquinho mais, a gente tem essa dupla, que também trabalha muito com performance, eles também são americanos. E o que eles fizeram de muito importante, assim, é entender essa comunicação como uma performance artística em si. Então, como eu falei, a gente pode dividir em 2 pontos. O primeiro seria essa aproximação entre arte, tecnologia e ciências. E o segundo ponto seria um pensamento crítico em relação aos meios de comunicação em massa. Então, lá nos anos 50 e 60, a gente teve a popularização da televisão. E aí, muitos desses artistas também criavam trabalhos pensando essa comunicação em massa de uma forma crítica. E aí foi o que essa dupla fez, o Kate e a Sherry, que eles criaram um café, e as pessoas entravam ali, se sentavam, e cada um tinha uma tela para si, e aí elas conversavam através dessa tela. E essa comunicação se dava via satélite, né? E aí só o fato das pessoas se reunirem nesse café e conversarem através das telas é entendido como uma performance artística também. E aí o que eles faziam muito também era fazer apresentações de performance e também transmitir isso via satélite. E aí um termo que eles usavam muito, assim, era isso, de criar um espaço sem barreiras geográficas.
Então, pensando nessa comunicação em massa, né, era essa ideia que eles tinham, talvez até um pouco romântica, assim, né, de pensar esse mundo onde, né, as pessoas pudessem se comunicar de forma livre, e aí o café, né, ele chamava em café, esse espaço que eles criaram, onde as pessoas podiam se reunir e conversar, ele significa comunicação acessível para todo mundo. E aí também é pensado como uma forma alternativa dessas comunicações, dessa comunicação em massa que a gente tinha lá nos anos 60 e 70. Aqui, essa dupla já é muito ativa nos anos 60, nos anos 70, aliás. Então, a gente tem esse panorama, assim, de como que a arte digital ela começa muito testando os limites das máquinas, dessa forma, era bem mecânica, né? Esses desenhos feitos a partir das coordenadas, e aí as coisas vão evoluindo um pouquinho, e a própria arte contemporânea também vai mudando muito, e aí essas experimentações continuam, né? Então, juntando isso, todas as experimentações que tinham em arte e tecnologia e na arte contemporânea, né? Que estava tudo surgindo, e muito isso de testar os limites, eu acho. E acho que é isso. Aqui tem uma foto dessa performance que eles faziam, performance via satélite, que eles chamavam, né? E aí é uma imagem que não tem muita qualidade, porque é isso, transmissão de imagem via satélite dos anos 70. E era muito esse aspecto de experimentação, eu acho, que é uma coisa que vai ficar clara também. Tem até os dias atuais, assim, o que as pessoas fazem na arte digital é muito isso de experimentar e ver todas as possibilidades que a arte digital pode trazer, assim. Não sei se os meninos querem falar alguma coisa mais, mas acho que esses foram os principais nomes que eu trouxe aqui hoje. É isso. Sim, eu não sei se tem algumas questões aqui. Obrigada, Renata. Tem algumas mais voltadas para o Bruno. A gente vai deixar mais para o final, tá, gente? Para a conversa ir seguindo, né? Já tem duas aqui. Mas é interessante pensar que muito desse debate em torno das artes digitais, ele aparece também no campo da recepção desses trabalhos, né? A recepção, eu digo, pelo próprio sistema, né? Como que o sistema acaba absorvendo os trabalhos que são, como a Rebem disse, que eles surgem nesse campo do experimental, né? E tudo que passa pelo experimental, a gente já vê outras experiências que tiveram esse mesmo percurso, né? Como um exemplo clássico é a fotografia, né? Como que ela, desde a sua criação até o momento em que ela consegue adentrar o campo das artes, né, do sistema, como parte, né, também de possibilidade de obra, né, enquanto suporte, existe todo um percurso, né, não é da noite para o dia, não é a criação de uma nova mídia que já gera esse movimento. Isso é interessante para a gente pensar o quanto essa discussão ainda nos é recente, né? Porque a gente está falando ali dos anos 50, 60, que a Renata trouxe o início, né, desse debate da aproximação com as tecnologias, com essas novas tecnologias, né, que agora a gente, olhando para trás, já não são tão novas assim, né? Mas ainda se usa muitos termos em relação a novas mídias, né, quando a gente está falando ainda de internet e tudo, mas o quanto que esse tipo de acesso à tecnologia ainda demanda um tempo para que esse espaço da arte, né, o espaço da recepção mítica, o espaço, né, da historiografia da arte comece a absorver. Né? Então, por isso que eu disse que a gente tem ainda muito debate de qual é o lugar que as artes digitais ocupam, né? Inclusive nessa divisão mesmo do termo, né? A gente fala arte contemporânea, artes digitais, não tá, uma coisa está dentro da outra, ou elas estão acontecendo em linhas totalmente diferentes, né? Paralelas, como que isso se dá?
E isso eu acho que é legal a gente introduzir também com vocês um outro conceito, que é o conceito de net art, né? Que aí é já dando um salto, né? Indo já lá para os anos 90, que começa a acontecer um outro processo que está muito relacionado à questão da cultura digital entrando, né, no nosso dia a dia, né? E aí, quando a gente fala em cultura digital, a gente está querendo abarcar todo um espectro da relação humana dada a partir desses atravessamentos, dessas modificações no nosso comportamento que são dadas por essas novas tecnologias. Então, aqui trazendo um exemplo mais, né, simplificando um pouco o debate, que é super complexo, tá, gente, mas simplificando um pouco, quando a gente fala que, né, principalmente os nossos pais, ou enfim, as pessoas que, né, de outras gerações falam, porque agora as pessoas jovens se comunicam de outra maneira, porque eles estão muito habituados com mensagem de texto, com emoji, ou com, né, com uma nova forma de comunicação, faz com que se comuniquem no dia a dia, mesmo quando não estão, né, utilizando dos meios, de uma nova forma. Então, a gente pode pensar que a cultura digital é esse momento em que os meios estão interferindo na forma como nós lidamos no dia a dia, né? Estão interferindo, eu não estou dizendo aqui de maneira positiva ou negativa, eu não estou colocando esse valor, estou colocando aqui só como um dado, né? Modificou, isso a gente consegue perceber, que as nossas interações modificaram. E isso vai, claro, que ser representado de muitas formas pelo campo das artes. Então, a gente vai perceber que quando a gente chega nessa fase, né, de não ser somente a experimentação, que é essa galera que a Renata trouxe, que é a galera que dominava as tecnologias, né, os engenheiros, quem estava ali por trás, né, a galera que estava desenvolvendo ali a arte computacional, né, lidando muito com isso, com os computadores, com os meios, a gente passa por um outro momento, que é esse momento da comunicação, da informação, da cultura digital, que aí também vai influenciar o trabalho de arte, daí a gente vai ter esse boom, né, das formas possíveis, né, e de relações possíveis no campo das artes, que daí a gente passa para um outro debate, que daí a gente vai poder falar com vocês, que não é só imagem, né? A gente está falando aqui do campo das artes visuais, então não vai ser só imagem, vai ser também discurso, né? Vai ser narrativa, vai ser comunicação. Então, vão ser muitas as formas, muitas as possibilidades. E aí eu jogo aqui também uma pergunta, reflexão, né? Até que ponto a arte digital poderia ser arte visual ou ela está além disso, né? Até que ponto artes digitais, né, quando a gente pensa nessa pluralidade, está dentro dessa caixinha que a gente estabeleceu, né, quando a gente fala, né, está falando de arte contemporânea, que a gente está falando, pensando no recorte das artes visuais. E aí, de repente, não está somente atrelado a isso. Então, eu acho que esse conhecimento, né, de como a coisa se desenvolveu, principalmente esses artistas pioneiros, é importante para a gente dar esse pontapé inicial e pensar quais são as possibilidades, qual a gama, né, de alcance dessa produção. Isso para chegar até os dias de hoje, que daí a coisa, a gente vai ver muita coisa na quinta-feira que extrapola essa relação da tecnologia somente ali né, na concretude dos experimentos, né? Mas eu queria saber... Queria só falar. Pode falar. Só uma coisa sobre todos esses nomes, assim, quando a gente, como grupo mesmo, quando a gente começou a estudar arte digital, essa era uma questão que pegava, assim, quando a gente olhava os artistas, e aí a gente pensava, é arte digital, é arte, new media art, é só videoarte, é só fotografia, então, a gente aprendeu a chamar isso de artes digitais, assim, mas como eu falei no início, artes digitais é esse termo que abrange todas essas experiências, né, que foram surgindo ao longo das décadas, mas tem muitos nomes aí, né, de arte, de arte.
tudo isso está englobado aí nesse grande termo das artes digitais, assim, mas era uma questão que pegava para a gente no começo, né? Quando a gente começou a escolher os artistas para as exposições, a gente pensava muito nisso. E aí acho que organizar essa pequena linha temporal assim ajuda também. Porque você vai vendo que esses novos termos vão surgindo a partir das tecnologias que vão surgindo também, né? E o que os artistas estão fazendo com aquilo. E aí vão né, surgir novos nomes, assim. Porque aí historiadores da arte vão tentando dar um nomezinho para tudo o que está acontecendo. É isso. Queria fazer uma pergunta. Sim, eu queria fazer uma pergunta para quem, claro, sentir a vontade de participar para a gente começar a nossa conversa aqui. De quais são as imagens que vocês têm, né? Qual é esse imaginário que vocês têm em relação ao que é arte digital, né? O que você denomina. Porque também a gente tem ali nessas zonas, assim, nos limites, são mais nebulosos, né? Então, de repente, a gente fica ali, mas isso daqui é vídeo, né? É audiovisual, ou isso daqui é digital ou não é. Então, para a gente começar também a debater aqui e construir juntos esse entendimento também do que é esse qualificador, né? O que é esse lugar do digital. Então, queria ouvir de vocês também o que vocês já apreendem, né? E isso, enfim, como a gente já disse, esse curso é introdutório, então não precisa, né, ter um conhecimento prévio, mas quais são as imagens que surgem quando a gente pensa, né, a arte digital, quando vocês se inscrevem nesse curso, né, o que vocês já estão esperando, qual a expectativa de que tipo de arte, de que tipo de trabalho vocês esperavam ver por aqui, e esperam ainda. Se não quiser falar, pode só compartilhar a tela e mostrar uma imagem sem nudes, por favor. Boa, Raquel. Tá todo mundo tem tão uma pergunta aqui quietinho. das palavras-chave. Vocês estão gostando? Tá legal? Conta pra gente. Pode só mandar uma mensagem aqui no chat. A Ananda fez uma pergunta. Quais seriam as principais palavras-chave dentro do campo da arte digital? Boa pergunta, Ananda. Tiara, quer tentar responder? Bruno, o que você acha? Sem cortar a pergunta da Tiara, que ainda está valendo, viu, gente? Quem quiser trazer alguma imagem, alguma referência, qualquer, enfim, né? Então, que a gente quer ouvir vocês, a gente pensou esse último momento da aula para a gente trocar um pouquinho, conhecer um pouquinho vocês e saber o que vocês, enfim, gostariam de ver, né? E a gente ter essa conversinha. Vai, alguém aí. 18. Regiane Cantoni, Marcos Cusiol usam arte algorítmica, ou arte em algoritmo. Também utiliza arte e tecnologia, arte eletrônica. A diferença entre esses termos, arte digital é mais abrangente? Obrigada pela pergunta, Igor. Vou fazer uma provocação aqui para vocês e perguntar quem que foi ver a obra da Regiane Cantoni que estava em exposição aí em Brasília. Acabou já, viu, gente? Desculpa, não vai dar para ver. Vocês podem ir para Belo Horizonte, que ela vai abrir lá daqui a pouco, mas tinha uma obra bem legal da Regiane que dava para conversar com o microfone. A obra chama Fala, e ela fala de volta com você. Ela tem vários dicionários e ela ouve a sua palavra e ela responde com um sinônimo ou com uma versão, né, de alguma outra língua. Também enfim, é uma forma aí de arte digital. Não me deixem fazer monólogo, conversem comigo. Acho que posso tentar Vai. responder a questão dos termos. Acho que palavra-chave, eu gosto muito dessa arte artificial, que era nos anos 60, mas acho que principais, assim, acho que pode ser o New Media Art, que aí envolve muita coisa, tipo vídeo performance, fotografia, todas essas coisas, e net art,
que aí vem nos anos 90, e aí a arte a partir né, da internet. E acho que para palavras-chave seriam essas. E aí, sobre a pergunta do Igor, acho que cada um desses termos diz respeito a uma técnica. E aí eu considero arte digital, acho que é mais abrangente, sim, mas arte algorítmica é isso, você está lidando especificamente com algoritmos. E arte e tecnologia talvez possa ter também uma questão mais mecânica, talvez de, não sei, coisas que se mexem sozinhas, assim, por exemplo. Arte eletrônica que usa eletrônicos, assim. Acho que eu entendo, assim, a arte digital seria mais abrangente, e aí todos esses termos que vão surgindo ali dentro servem para descrever a técnica que está sendo utilizada ali no trabalho, assim. E aí vão surgindo nomes específicos, assim. Mas eu também entendo que a arte digital e a arte e tecnologia são diferentes, assim. Acho que a arte e tecnologia pode estar dentro da arte digital, mas acho que arte e tecnologia tem mais um aspecto físico, assim, sabe? Não sei se faz sentido. Sim, E eu tem acho que também... faz. Ah, desculpa, Bruno. Pode falar. Ai, não, desculpa, imagina. Mas então, é porque eu não me preocupo tanto em nomear assim as coisas, eu me preocupo mais em fazer, só que eu já pensei um pouco sobre isso e por um tempo eu me considerava não um artista digital, mas eu não tinha nenhum nome para isso, mas eu achava que eu fazia arte com máquinas, porque eu usava câmera, eu usava computador, então assim, é fazer arte com máquinas, né? É, não acho que necessariamente tudo que é feito eletronicamente é arte digital, porque eu acho que o digital é muito específico para computadores e para um certo tipo de tecnologia que foi inventado a partir de um certo período, mas, tipo, eu não sei se eu consideraria essa obra, por exemplo, que a Raquel falou, do microfone, arte digital, eu pessoalmente. Então, assim, eu acho que é é muito tênue mesmo essa divisão. Eu acho que eu consideraria a arte digital uma coisa que é feita digitalmente para ser exibida digitalmente. Para mim, isso é a forma mais pura de ser arte digital. Mas é claro que você pode incorporar outras coisas dentro. Tipo, se eu fizesse uma sala, uma instalação, que é uma sala, um site web, que eu chamo de instalação site specific, é, em um site digital. E colocasse uma fotografia que eu tirei com a minha câmera, eu consideraria como arte digital. Mas eu não considero uma fotografia que eu tiro com uma câmera e eu vou exibir a fotografia como arte digital, entendeu? Tipo, é uma coisa realmente difícil de categorizar. Mas eu acho que a gente tem um feeling sobre o que é e o que não é. Concordo, não me apresentei aqui, né? A Raquel me apresentou um pouco mais cedo, mas, enfim, eu sou membro da Academia de Curadoria, pesquiso curadoria em espaços digitais também, e aí, só complementando o que os meninos já falaram, o Bruno, a Renata, já falaram, o que a gente entende aqui por artes digitais, tem muito a ver com isso que o Bruno estava falando, do quem é que vai delimitar o que é digital, sendo que o digital já perpassa todas as camadas da nossa existência hoje, né? Como indivíduos fazendo todas as práticas que a gente faz diariamente. Assim. Então, não só as práticas artísticas, todas, mesmo as analógicas, quase todas, como as outras práticas da vida, são atravessadas por processos digitais. Então, assim, o que o Manovich vai dizer disso é que as novas mídias, como ele estava chamando, né, no início do século aqui, as novas mídias são esses processos que vão atravessar a produção, a distribuição, a exibição de arte, mesmo a que não é especificamente chamada de arte de novas mídias, né, ou artes digitais, como a gente está dizendo aqui agora. E aí é difícil classificar, assim, é difícil categorizar, principalmente porque a gente está muito próximo, né, dessa produção, então a gente não tem um distanciamento histórico para poder definir claramente, né, assim, um afastamento que a gente pode dizer o que acontecia nessa época e o que os artistas estavam falando, eles estão falando e fazendo agora.
Então, é realmente difícil e costumam ser assim, né, esses processos de inserção de novas linguagens, mas aí as linguagens aparecem a todo momento, assim, então existe arte dentro de videogames que já são comerciais, e aí esses termos que a gente estava conversando aqui, né, net art, arte algoritmo, são infinitos, eles estão surgindo aí a todo momento, tem glitch, tem pixel art, tem game art, tem arte imersiva, arte de realidade aumentada, enfim, esses termos eu acho que a gente não precisa se apegar a eles, como o Bruno estava dizendo, a gente está mais interessado nas linguagens e nos processos desses artistas agora, em se utilizarem dessas ferramentas para tratarem questões da arte contemporânea, na verdade, assim, porque é disso que a gente está tratando aqui, né? A arte contemporânea vai trazer os seus temas e vai trabalhar os assuntos e as temáticas que os artistas estão trabalhando em diferentes linguagens, assim. Aí a gente está colocando aqui artes digitais nesse grande guarda-chuva que a gente usa no Brasil, mas não acho que a gente precisa se apegar a essas classificações específicas, não. Tá tendo perguntas aqui ainda, né, no chat. Sim, tem mais uma pergunta. Legal, sua participação, Marina. Tem mais uma pergunta também da Larissa em relação ao método de classificação, que eu até te respondi. Se você quiser falar mais, Larissa, também fica à vontade, pode abrir o microfone, mas eu entendi que a sua questão é justamente isso, de onde a gente está partindo, quais são os autores. Que é isso, a gente parte de alguns autores, né? A Marina até citou na fala dela, e a gente vai vendo como, né, esses autores estão fazendo essa classificação. Não só os teóricos, né, mas a gente ouviu também agora o Bruno, os artistas também tomam partido em relação ao que eles vão trazer para essa classificação. Mesmo que a gente, né, enfim, não esteja apegados à classificação, a gente parte delas para debater, né, para gerar uma conversa, para gerar ali uma discussão em torno também do que é isso. Eu acho que uma coisa, queria só resgatar uma coisa que a Marina falou, para a gente pensar, assim, juntos, todos, que é essa questão do quanto, qual é o limite do digital hoje em dia, né? Nós somos atravessados em todas as práticas, né? Pelo digital. Então, onde está esse limite? Será que só quando eu estou aqui falando com vocês virtualmente, né, pelo computador, será que é isso? O computador media o digital hoje em dia? A gente já sabe que não. Então, tem esse universo também do que seria esse digital na cultura digital, e daí depois a gente amplia, né, da cultura digital para a arte, para a produção artística também. Mas é legal também, mas eu acho que, por mais que a gente está querendo, né, transcender as classificações, elas são interessantes, são pedagógicas também para a gente partir de algum lugar, né? Então, quando a gente debate, o que é, né, o sistema eletrônico, o que é o sistema digital, é só o sistema binário, né, esse sistema matemático, né, que vai decodificar o mundo. Então, o que é que vai delimitar, então, quando você sai de um e vai para o outro, né? Então, porque tem muita gente também que vai pensar nessa relação com arte e tecnologia já como uma vertente que está ali suspensa, né? Ela está fora do que a gente está trazendo da arte contemporânea, né? Ali do período. Então, a arte digital também poderia ser essa órbita que traz essas outras que ficaram, né, essas experimentações que ficaram distantes. Mas isso é só para a gente pensar. Lívia, você quer fazer uma pergunta? Só para trazer uma referência aqui, Tiara, para Larissa, que eu estava pensando aqui enquanto a gente falava, né, disso que você está falando desse histórico, que a gente precisa classificar mesmo para compreender melhor, né? Para isso que a gente usa essas classificações. Tem uma autora, que é a Christiane Pohl, que é curadora do Whitney Museum, em Nova York, que a gente usa para
definir melhor o pós-digital, assim, aqui. E aí ela traz a diferença entre o período que a gente está chamando aqui de digital para arte e o período do pós-digital, seria que no digital os artistas estavam produzindo através de ferramentas digitais e de linguagens computacionais e de tecnologia da internet e falando sobre essas tecnologias, falando sobre essas ferramentas, falando sobre essa nova inserção de suportes, né, artísticos. O pós-digital, para Christiane Paul, seria o momento em que os artistas se desprendem da tecnologia para temas. Então, assim, a linguagem e as ferramentas continuam sendo usadas, mas a temática e aquilo a que esses artistas se referem são mesmo os temas da arte contemporânea. Assim. Então, não necessariamente uma arte digital vai tratar sobre essa novidade da linguagem, entende? E aí é muito sobre isso, assim, sobre a novidade. A arte e tecnologia era muito sobre isso, falava-se muito sobre as ferramentas. E aí tem a novidade da inserção do digital e das redes de computadores, que são um novo universo, né, assim, para os artistas. E aí o pós-digital seria quando a arte se desprende disso, assim, se desprende de ficar falando só sobre tecnologia, fala sobre outros assuntos. Assim. Aí, se você quiser procurar essa autora, é referência. Tinha uma pergunta da Lívia que levantou a mão, que já Ela entrou mais uma levantou no a chat mão. também. Você quer falar, Lívia? Fica à vontade, pode abrir o microfone. Fala com a Oi, gente. eu acabei já escrevendo a pergunta, mas era justamente sobre Ah, isso que você estava falando, né, comentando, porque é uma dúvida também que eu tenho, sabe? A partir de que momento que é considerado ainda digital quando já está introduzido no mundo real, no mundo tátil? E como que é essa interação? Ela é considerada ainda digital ou ela passa a uma outra área? Porque ainda é digital, mas envolve a experiência que você está vendo presencial. Até coloquei exemplo desse rapaz, que ele faz umas fachadas, ele fez da Zara, fez de uma outra loja, e é o 3D e parece que está acontecendo ali vivo, mas é um painel, sabe? É um pouco nessa linha, Lívia, do que a gente estava só para, conversando aqui, desculpa, Marina, só para complementar essa fala da Lívia, veio uma outra pergunta aqui que acho que já cruza, né? Não sei se você quer falar também. Eu me perdi no chat já, se Não, sim. Não, essa pergunta aqui, ó. Quando o Bruno coloca que a arte digital é produzida digitalmente para ser exposta, consumida digitalmente, como na exposição, segue anexo a duas questões que são importantes. Uma, essa arte digital é considerada pouco tangível, ou até mesmo intangível, ainda que esteja fisicamente armazenada em algum disco, no servidor web, na nuvem, etc. Diferente de uma pintura tradicional, né, olha, sob tela, que é tangível, podemos pegar e pendurar na parede, né? Então, acho que as duas perguntas se complementam nesse lugar de saber esse limite do material, do concreto, seria o limite das artes digitais, né? Acho que ou não, né? Tiara, e aí o Igor continua aqui, ele complementou a segunda parte da pergunta dele. Outro aspecto diz respeito à reprodutibilidade. Como o Bruno disse, podemos facilmente roubar ou copiar, deixando de lado a questão que a Gisele aborda, Gisele Bigman, estou achando, né? De manutenção e exposição dessas obras no tempo com a obsolescência das máquinas. Será que essas duas questões, intangível e facilmente reprodutível, explicam o fato de a arte digital não ter sido considerada até pouco tempo? De certa forma, isso dificulta a inserção da arte digital no sistema e o mercado de arte? Acho que a gente pode ir por partes, né? Porque essa pergunta já vai para um outro campo aqui. E aí a gente pode retomar a pergunta da Lívia, né? Sobre limites, eu acho. Né? As projeções, né? É, isso. É um pouco, assim, pelo que eu entendo, esses limites
com a inserção do digital e das redes, estão cada vez mais diluídos, assim. E é assim que a gente entende, inclusive, curadoria dentro do grupo, assim, porque a gente não percebe mais onde é que estão esses limites para dizer, por exemplo, de pintura, ou de performance, ou de instalação, de arte e mídia, porque esses limites na vida cotidiana estão sendo diluídos, então não faz sentido que eles continuem existindo no dizer sobre arte, né? Assim, no tratar da arte. A gente não pode classificar a arte digital só como que está sendo visto através de um dispositivo, de um aparelho online, ou não, ou offline, ou se foi impresso e colocado num cartaz, deixou de ser feito com suportes digitais. Não existem mais esses limites, assim, né? E aí a gente percebe isso na nossa vida mesmo, como existindo como pessoas, e a gente percebe na produção artística. E aí, não sei se já continuando aqui a pergunta que apareceu no chat, deixa eu retomar aqui. Esta última agora, do RASP. Que são as questões de... que os artistas vão trabalhar essas inserções de ferramentas mesmo, né? Assim, e aí o sistema, aí nesse caso o sistema da arte, vai precisar incorporar essas novas linguagens. Isso vai acontecer, assim, com o tempo. O sistema da arte é muito, muito conservador, né? Assim, tradicionalmente, e ele vai tentar se privar de tratar esses novos assuntos e apontar quem são esses novos artistas dessas novas linguagens, mas isso é uma corrente inevitável, assim, um curso inevitável das coisas, né? E aí, acho que a gente concorda aqui, todo mundo, que a pandemia acelerou um pouco esse processo, de as instituições e as galerias não poderem mais se abster, né, nessa conversa e nessas discussões, mas é um processo em que a gente está acompanhando aqui muito, muito no pico em que as coisas estão acontecendo, né? Então é realmente difícil analisar teoricamente, assim, como classificações, sem sair de teóricos, né? E sem sair de artistas. Então a gente está aqui vendo como o Bruno enxerga essa produção dele, como ele trabalha essa linguagem, mas tem várias outras pessoas falando sobre, né? Assim, e fazendo aquilo. Eu acho interessante também a gente fazer um exercício de comparativo com outras produções que também estavam à margem do sistema, né? Que eram até antissistêmica, né? Porque a Lívia trouxe essa questão, né, da projeção em fachada, e daí me deu essa memória também das ocupações de fachadas por arte urbana, né, pelo picho, por outras intervenções, que também não foram incorporadas ao sistema, ainda não foram nem na completude, né, mas algumas aos poucos, né, foram, porque fica essa necessidade do sistema de correr atrás e de, né, trazer, acompanhar isso, né. Então, eu vejo também nesse lugar a projeção, quase que uma fusão entre duas linguagens que estão à margem, ou estavam, ou estão no processo de incorporação. Então, você consegue fundir as duas para um mesmo efeito, né? Que é ocupar a cidade, ocupar os espaços, de uma forma que, enfim, é muito difícil de você transferir, né, para um sistema um sistema tangível, né? Um sistema de compra, de venda, né? De negociação. Mas tem uma pergunta que já está há bastante tempo, do Jonathan. O Jonathan está com a mão levantada, eu já ia passar a palavra para ele, só ia complementar que quando a Lívia mostrou esse artista, né, eu também pensei assim, quantas coisas que eu já vi no Instagram, enfim, essas coisas que passam e que não é efetivamente
não é real, né? Assim, faz essas, é um mockup, digamos, né, na projeção do prédio, na empena do prédio, que não são obras feitas, né? São feitas digitalmente também. Então, essa coisa do Photoshop tão realista que, olhando para essa imagem desse Shane, eu pensei assim, mas isso foi feito mesmo ou isso é só uma imagem digital para parecer que foi feito, enfim, né? Essas coisas que a internet também nos engana. Mas, Jonathan, por favor, pode fazer a sua pergunta. Oi, boa noite, gente. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Seguinte, eu sou da área da arquitetura, então, pensando numa definição de arte digital que eu tenho utilizado ultimamente, com algum sucesso, eu acho que tem fechado bastante, pelo desenvolvimento da arte conceitual, né? A partir da ideia de que você tem uma instrução, né, de obra de arte, não a obra de arte realizada. Isso, bom, a própria ideia de digital é a ideia de que você vai entrar com uma interface e alimentar uma máquina com essas instruções, né? E aí, a partir dessas instruções, você vai ter a realização dessa obra, né? A máquina vai processar. Então, essencialmente, eu tenho utilizado essa definição porque a partir dessa entrada de dados e da concepção da arte, a entrada dessa concepção na máquina, o registro dela e a portabilidade desse conceito, se aproxima muito dessa ideia de arte conceitual. Porque a arquitetura teve essa discussão um tempo atrás, né? Se a obra construída era arquitetura ou se o projeto era arquitetura, né? E aí o projeto passa a ser a parte central e a parte conceitual ganha força, né, na arquitetura. Então, isso também, acho que tem uma interface aí com o digital. Acho que o digital, basicamente, todos os projetos de arquitetura hoje são digitais, né? Então, muito pouco é feito materialmente, assim, né, em termos de projeto, né? Mas eu acho que caminha por aí, talvez, uma definição que possa ser um pouco mais sólida para onde a gente possa caminhar. Não sei se é consenso, aí fica aberto para vocês, porque eu tenho utilizado isso para me nortear aqui nessa ideia de arte digital. Eu vou só complementar a sua fala, Jonathan, foi muito legal, obrigada pela participação. E a gente vai abrir aqui, né, um debate do grupo, né, da Academia de Curadoria, que recentemente a gente debateu muito esse lugar também do artista na produção ali, né, na confecção da obra nesse campo do digital, né? E, enfim, não está solucionado, né, para a gente enquanto grupo e nem enquanto indivíduos. Existem os debates internos também ali sobre esse processo, que muitas vezes a gente vai se deparar, e isso é legal para todo mundo, para quem já conhece, para quem está conhecendo agora, pensar que, de repente, um artista, né, que está produzindo uma obra digital não é um programador, e pode ter um programador do lado dele para concluir essa ideia, esse projeto. Então, a intenção também, né, quando você traz aí de projeto, né, desse lugar, né, da ideia, é muito interessante também, que é algo que já é presente, né, na arte contemporânea, justamente desde os artistas conceituais, e que a gente se depara agora com a arte digital também nesse lugar. Nem todo artista digital que trabalha nesse né, porque, enfim, como a gente já disse, é múltiplo, é diverso, mas às vezes tem um artista que quer trabalhar com algumas ferramentas que vai demandar esse conhecimento prévio, né, da tecnologia da informação, do design, ou, enfim, de outros campos ali que sejam a engenharia da computação, que seja programação, TI, o que for, e que ele não domina necessariamente, mas a ideia para a produção artística ele domina, diferente né, da outra pessoa que vai trabalhar em parceria com ele. Então,
como que isso se processa, né, e como que a gente também enxerga isso, né, isso é bem interessante, eu digo a gente, né, pensando no grupo, na Academia de Curadoria, quando a gente pensa produção, disposição, né, essa outra parte também gera um bom debate, que a gente não vai trazer aqui nesse curso, mas gera um bom debate essa parte de produção de exposição, de curadoria, né, quando envolve esse campo das artes digitais. Mas foi legal você trazer isso para a gente também. Tem mais um ponto, eu gostei muito disso que o Jonathan trouxe, desse lado do digital, né? Essas definições de digital também. A gente também tem teóricos assim que dizem que até o nosso entendimento do termo digital e do que é digital ainda não pode ser perfeitamente definido, assim, né? Porque digital, pela palavra, seria o que pode ser dividido e contado. E aí existem ferramentas analógicas que podem ser descritas como digitais, porque elas teriam essa função, assim, né? De divisíveis e contáveis. Mas o que a gente coloca aqui, eu acho muito valiosa esse seu entendimento, essa maneira que você classifica a arte digital pela instrução, né? E aí seria a instrução fazendo uma ponte com o algoritmo, né? Porque você dá uma tarefa, dá uma instrução e daí ele vai executar. Eu também sou da arquitetura, então acho que tem essa comunicação. Eu também saio da minha pesquisa nos espaços, na materialidade desses espaços do digital. E tem a ver super, assim, porque claro que a arte conceitual continua existindo fora do digital também, né? A arte conceitual foi se desdobrando aí na imaterialidade fora dessa tecnologia também, mas também é um pouco isso, assim, porque onde é que está o trabalho, né? Onde é que está o gesto do artista? Se é nesse conceito, se é na formulação desse conceito e no projeto do que vai vir a ser esse trabalho, ou se é mesmo no fazer, né? E aí o fazer, por essa sua... por isso que você trouxe, seria o indicar para a máquina qual vai ser a instrução para que ela entregue, né? Entregue um material ali, através dessa instrução que foi dada pelo artista. Então, é uma discussão muito interessante mesmo que a gente estava tendo nas últimas semanas aí com o projeto de um artista para a próxima etapa do Arte Mídia. Eu achei... Igor, você quer falar um pouquinho no microfone? Você trouxe bastante contribuição para a gente, mas, enfim, senão eu posso ler aqui também. Que essa complementação que o Igor trouxe, isso que o Jonathan colocou também remete à arte generativa, né? Os programas de computador que criam arte a partir de programas, né? Que também está em voga. Normalmente se utilizam processos aleatórios. Há um sorteio no computador para escolher como a arte, desenho, animação, né? Esse produto final vai ficar. Isso é bem legal também. Não sei se também todo mundo tem conhecimento, mas essa é uma outra possibilidade e que é a criação a partir, né? Você cria o programa e o programa cria o resultado final. E esse resultado final, aí eu acho interessante um debate também, o quanto esse resultado final está ligado mais a essa materialidade, né? Porque é um desenho, geralmente, né, pinturas também acontecem assim. Então, tem essa ligação de criar arte com o entendimento de que a arte está nesse formato, né, e não no processo da programação, mas sim no resultado final. Então, brinca com essa aleatoriedade, mas, ao mesmo tempo, né, o produto acaba sendo aquele imaginário que a gente já tem. Pode falar, Jonathan, pode abrir o microfone. Não, peraí, deixa o Igor comentar, gente. Sim.
Não, Você quer é isso comentar? mesmo. Não, acho que vocês estão respondendo perfeitamente o que eu queria colocar. Tá de bom tamanho, é por aí. Eu queria saber o que que a Ana quer dizer com arte imaterial. Isso sim é a questão. Aí fica com ela essa. Mas, Jonathan, faz a sua. Fica à Não, é vontade. legal isso que o Igor trouxe, né? Porque você põe elementos randômicos, né, para programar, mas você vai ter que escolher um acervo para essa máquina procurar. Então você está agindo, né? Você está escolhendo, você está delimitando, mesmo que você não esteja necessariamente produzindo, né? Você está direcionando, dando um caminho para ela fazer as escolhas aleatórias dela, mas dentro de um acervo limitado, né, que a gente vai acabar produzindo. Eu acho que a questão da... Ah, não, a Ana está com a mão levantada, já deve responder para o Igor. Oi, gente. Não, nem estava esperando ser chamada aqui a discussão, porque tô só de estudante hoje, mas eu comentei arte material justamente porque o Jonathan também é meu aluno, né? A gente estava junto na aula de ontem, né, Jonathan? E a gente falou um pouco sobre isso brevemente, mas a gente sabe que alguns teóricos, no caso o teórico mais próximo de nós, né, o Walter Zanini, compreendia, né, que havia uma passagem entre as artes conceituais e as artes tecnológicas, né, que ele denominava, se não me engano, artes eletrônicas, né, digital não era uma palavra que ele usava. Mas o link que ele fazia era justamente, vejam que curioso, né, a partir da imaterialidade de algumas propostas conceituais, como, em larga medida, a performance, né, e como essa possibilidade das artes conceituais acontecerem enquanto ideia daria as bases para se pensar em termos de arte e tecnologia, arte eletrônica, artes digitais. Então, a própria noção, que é uma noção que ele empresta, tá, gente? Não é cunhado por ele, ele empresta da crítica norte-americana Lucy Lippard, né? A própria noção de desmaterialização da arte, ela o permite, e aí não é a Lucy que está interessada na questão da arte digital, mas o Zanini, né? Ela o permite caracterizar dessa maneira. Imaginem, é como se ele estivesse traçando um panorama, assim, né, do caminho das artes conceituais, chegando na contemporaneidade, esses textos que ele escreve, se não me engano, acho que são dos anos 80, talvez, 90, assim, são textos bem mais recentes, né? E aí ele vai unir esse interesse que ele tinha pelas artes conceituais, através dessa imaterialidade, às artes computacionais, ou, enfim, né, essas outras artes, digamos assim, não materiais, que ele considera, porque ele considera que a manifestação artística acontece num não lugar, né? E aí ele vai explicar dessa forma. Então, eu acho que a questão das artes imateriais, que estão em pauta nos anos 60, né, junto da arte conceitual, elas também são uma diretriz para a gente pensar essas produções digitais, né? Porque se naquele momento é o corpo, em larga medida, que está sendo utilizado, é também a própria ideia que está sendo defendida, né? Muitas vezes a ideia não materializada, a ideia enquanto projeto. Então, me parece que é um percurso possível, teórico, né? Acho ótimo. Bom, a gente está no horário certinho. Enfim, tem mais alguma pergunta? Alguém quer mais fazer algum comentário? Bruno quer dar uma última palavrinha aqui para estimular as pessoas a voltarem na próxima aula e na semana que vem, se Mas, manterem firmes aqui com a gente.
Eu não sei se eu sou tão sedutor assim, mas, Que isso, esse bigodinho. pois é. Não, mas, então, na verdade, eu queria responder uma pergunta que foi feita mais cedo, que a gente falou para deixar para o fim, que era sobre máquina de ruído. Só para encerrar, e que também tem a ver com isso que a gente estava falando agora. Então, a pergunta é a seguinte, vou ler. Bruno, esse bot da máquina de ruído usa inteligência artificial, IA ou aprendizado de máquina? Há uma questão com bots de IA que tiveram de ser desligados porque os bots teriam criado discurso de ódio. Como lida com essa questão na obra Máquina de Ruído? Então, isso é uma questão importante que foi discutido comigo quando eu fui apresentar esse projeto para aquele evento. Enfim, entre mil coisas, porque eu sou brasileiro e em Portugal eles ficaram com medo de fazer algum discurso xenofóbico na Máquina de Ruído, né, contra nós, o terceiro mundo. E aí eu pensei, bom, como eu poderia resolver isso? Porque eu não queria que virasse um reprodutor de ofensas. E aí eu criei o bot analógico, basicamente. Então, como ele funciona é o seguinte, ele tem uma programação base e eu vou mandar todos esses recursos para vocês depois, porque existe um site muito bom que chama, traduzindo para o português, bots baratos feitos rapidamente. Então, você consegue criar um bot super rapidamente para as redes sociais. E aí ele vai postar as mensagens automaticamente, você escolhe de quando em quando ele vai postar e tudo mais. Só que ele não tem essa inteligência artificial. Foi a minha inteligência, no caso. E eu tive que ir lá e fazer a manutenção dessa obra toda semana, e pegar todas as mensagens que foram enviadas para a máquina e alimentar elas no código desse bot, manualmente, para que justamente coisas indesejadas, de alguma forma, não entrassem. E eu tentei ser o mais imparcial possível e só tirar realmente o que fosse muito ofensivo. Ainda aparecem coisas ofensivas lá que o bot gera automaticamente, mas nada que seja discurso de ódio, nada assim. Mas enfim, então é um bot, só que ele é analógico ao mesmo tempo. E eu gosto dessas coisas ambíguas, assim. Então é isso, eu acho que eu respondi essa pergunta. Ok. Tem mais alguma coisa? Não sei. Não sei, meninas, vocês querem dizer mais alguma coisa? Estão todos satisfeitos? Estão contentes? Jonathan, por favor. Eu queria perguntar para o Bruno, assim, quando que ele decidiu que ele era um artista digital? Porque realmente é uma coisa, eu acho que a gente meio que se define, eu acho, nessa área. Acho que você acaba meio que descobrindo, né? Você falou um pouquinho no início, né, sobre isso, mas você é trabalha com arte, né, produção, design, né? E aí você migra, e aí como você se sentiu assim, sou um artista digital? Então, na verdade eu sou do cinema, eu me formei em cinema, e eu fazia videoarte no começo. Na verdade, no começo eu fazia performance, videoarte, eu sempre fui jogado para todos os lados. E eu não me considerava um artista digital por muito tempo, eu acho que eu só fui me considerar um artista digital com a pandemia, porque eu nunca tinha visto, eu acho, possibilidades de exibir o trabalho digitalmente. E aí, quando a pandemia começou, começaram a aparecer residências artísticas online, exposições online. E um pouco antes da pandemia, eu tinha começado a trabalhar com 3D também. E eu ainda não me considerava um artista digital. Mas aí, quando eu não sei, é porque eu acho que eu fiquei muito ligado nisso. Quando o trabalho começou a ser feito digitalmente e exibido digitalmente, para mim, eu pensei, bom, eu sou um artista digital agora. E é isso. Mas eu ainda faço outras coisas, né? Então, enfim, eu meio que sou um artista digital, mas também sou outras coisas, né? Existe essa classificaçãozinha meio bizarra, assim. Enfim, não sei.
mesmo. Mas foi com 3D. Eu acho que o 3D é o mais clássico que tem hoje em dia, assim, do que é arte digital. Assim, para mim é o mais claro, que grita na sua cara que a arte digital é o 3D, tanto na realidade virtual como na realidade aumentada, ou em imagens e vídeos. Para mim isso é o principal e é o que vem gerando mais barulho, eu acho, no mercado da arte e no mundo da arte em geral também. Então, enfim, foi com 3D, basicamente. Legal. Que já existe há muito tempo, né? Que é antigo também. Mas agora virou uma coisa super popular para artistas. Maravilha, então, obrigada. Agradecer a todos pela persistência aqui conosco. Estamos, assim, no horário, né? Avançando só um pouquinho, acho que podemos encerrar, né? Vou parar a gravação aqui.